Olá, estamos começando mais um programa Saúde em Foco, o programa que é seu e de sua família. Esse dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões relacionadas a cuidados paliativos. A gente sabe que no dia a dia a gente encontra diversos tipos de doenças e para que a gente possa abordar isso de uma forma onde a gente encontre um cuidado especializado, a gente trouxe especialistas aqui que vão falar com a gente sobre cuidados paliativos. A gente vai entender um pouquinho sobre o que é isso ao decorrer de todo esse dia aí com a gente. Então, para poder falar um pouquinho sobre isso, a gente começa o programa de hoje para você, trazendo o Dr. Vinícius Grachinski, que vai falar um pouquinho sobre toda essa expectativa que nós temos aí, o cenário todo brasileiro em relação a essas doenças que, dependendo do caso, levam a equipe multiprofissional a aplicar um cuidado paliativo e também trouxemos a outra parceira do programa, que é a psicóloga Débora, que vai trazer para nós algumas coisas relacionadas à abordagem familiar e individual do paciente, que se enquadra nesse quadro de cuidados paliativos. Dr. Vinícius, bom dia Débora também. Bom dia. O que a gente pode trazer aí de interessante, de dados relacionados à questão de cuidados paliativos no dia a dia de hoje? Bom dia a todos. Então, quando nós pensamos em cuidados paliativos, é algo relativamente recente na medicina. Para você ter uma ideia, no Brasil foi a partir dos anos 90 que começou a crescer. E ainda existe na população uma dúvida muito grande sobre o que é cuidados paliativos e às vezes até um medo sobre o que é cuidados paliativos, porque as pessoas não entendem o que significa. Cuidados paliativos nada mais é do que você buscar uma qualidade de vida a alguém que está enfrentando uma doença que ameace a sua vida. Não necessariamente significa deixar de tratar a doença, não necessariamente significa abandonar o paciente. Na verdade, é ao contrário, é abraçar o paciente e a família que está em torno dele. Então, a gente pensa que um paciente, por exemplo, que está enfrentando um câncer, ele fez quimioterapia, fez uma cirurgia, fez radioterapia e ele está tratando essa doença. Não é porque ele está buscando uma cura que ele não necessariamente precisa de cuidados paliativos, que ele não precisa de conforto, que ele não precisa de atenção, não só de um médico, mas de toda uma equipe que está em torno dele, de acompanhamento do psicólogo, acompanhamento do assistente social, fisioterapia, de tudo que possibilita ele ter uma maior autonomia e independência. Que ele consiga aproveitar a vida dele, que ele consiga ter bons momentos, apesar de estar tratando uma doença muito grave. E caso esse paciente venha a falecer pela doença, que a família se sinta acolhida. É muito importante que a gente lembre que a doença não afeta só o paciente, afeta todo mundo que está ao entorno. Um cuidado paliativo, quando ele consegue ser realizado, quando a gente consegue atingir as metas, a gente observa até a família, após a morte do paciente, num estado de espírito muito melhor. Eu tive uma experiência, antes de iniciar minha residência. Eu trabalhava numa cidade interior do Paraná, chamada Realeza, e eu atendia no pronto atendimento da cidade, que era o único serviço de emergência daquela cidade. Então, todos na cidade, quando passavam mal, tinham que ir diretamente àquele serviço onde eu trabalhava. E eu trabalhava todos os dias, de segunda a sexta. E eu lembro que teve um episódio de uma jovem de 21 anos que faleceu precocemente. Foi uma morte por acidente, não tinha uma doença envolvida, mas a família não teve um preparo para isso, foi algo súbito. Na semana subsequente, eu atendi 7 familiares dela, por crise de ansiedade, por alteração de transtorno de humor. A mãe estava com suspeita de um infarto, uma dor no peito, uma angústia, que não se confirmou como infarto. E a gente percebeu que a família toda ficou um mês sofrendo, precisando de ajuda de atendimento, de medicação, de acompanhamento mais intenso. E ao mesmo tempo, eu acompanhei uma senhora de 52 anos que faleceu por um câncer, que o atendimento dela era 200 quilômetros de Realeza, porque nós não tínhamos centro oncológico na cidade. E a partir do momento que a equipe desse centro informou ela e os familiares que não havia mais expectativa de novos tratamentos para mudar a doença, que seriam apenas cuidados de conforto, ela não quis mais se deslocar 2 vezes por semana, 200 quilômetros. Ela tinha que ir de manhã, esperar a consulta dela, esperar a consulta dos outros pacientes para voltar à noite em casa. Então ela abandonou o tratamento e começou a ter sintomas em casa, crises de delírio. Às vezes ela dormia, não acordava só 20 horas depois. Começou a ter vômito após todas as refeições, porque o intestino dela estava comprometido pelo câncer já.
E ela procurou atendimento nesse centro de emergência, a gente acionou a assistente social e conseguimos fazer para a família, nas últimas e com ela, por 2 semanas o acompanhamento em casa. E ela acabou falecendo no final dessa segunda semana. Mas o espírito da família de saber que o ente querido não estava sofrendo, estava com medicação, não estava sofrendo psicologicamente, de ter todo o acompanhamento, mudou totalmente o percurso da doença para a família. Eu não atendi nenhum paciente dessa família nessa semana seguinte, nem precisei. Quando eles vieram conversar conosco no pronto atendimento, foi mais para agradecer, a gente conseguiu perceber uma calma que eles tinham aceitado o que estava acontecendo. O grande problema, né, que a gente encontra hoje na sociedade é que quando a gente fala de cuidados paliativos, né, Débora, as pessoas que não têm conhecimento em relação a isso, elas associam, primeiro de tudo, o cuidado paliativo a uma doença oncológica, né? Então, assim, porque está muito impregnado, porque começou com isso tudo, né? Mas em relação, assim, é somente nessa área que a gente encontra cuidados paliativos? Como é que está essa questão dessas doenças em si que hoje estão abrindo para cuidados paliativos? Como que é esse cenário, doutor? Então, inicialmente, o cuidado paliativo era muito atrelado às doenças oncológicas, porque eram doenças que muitas vezes cursavam com longos e agressivos tratamentos. O paciente ficava sofrendo com o tratamento, fazia quimioterapia, não conseguia se alimentar, perdia o cabelo, perdia a autoimagem que ele tinha de si mesmo. A família acabava colocando o paciente numa bola de cristal e acabava piorando ainda mais as relações familiares. Os familiares viviam com a incerteza do que iria acontecer. Então, a oncologia necessitava dos cuidados paliativos, por isso que ficaram muito atrelados. Mas se você for analisar, nos últimos 50 anos, eu trouxe até um gráfico que mostra isso, da expectativa de vida, doenças que antes matavam, que levavam a pessoa a óbito aos 40, 50 anos, não levam mais. Doenças infecciosas, a gente consegue, muitas vezes, alcançar a cura dessas doenças. Então, a expectativa de vida foi só aumentando. Em 1940, a gente tinha uma expectativa de vida de 45 anos. E hoje, em 2015, se for ver 4 anos atrás, já são 75 anos, a gente aumentou em 30 anos. O que acontece? Tem doenças que antigamente matavam aos 60, 70 anos, insuficiência cardíaca, infarto, AVC, e que hoje não matam tanto. Então tem um paciente, por exemplo, que tem um infarto aos 60 anos, sobrevive ao infarto, mas fica com uma sequela, fica com uma insuficiência cardíaca, e ele acompanha o cardiologista, usa medicação para melhorar, usa medicação para conseguir manter o nível de vida, só que essa doença vai progredindo também. Então ele aos 60 anos consegue fazer tudo sem independência, com a medicação, aos 65 ele já não consegue mais dar uma caminhar apressado porque dá falta de ar, aos 70 ele já não consegue cuidar de casa, limpar o chão porque já tem sintomas, aos 75 ele malmente consegue levantar e dar 2 passos sem ter sintomas, e aos 80 ele chega a um momento que uma infecção, uma gripe pode desregular todo o organismo dele e ele vai vir a falecer. Então a gente consegue já iniciar cuidados paliativos para esse paciente, tentando fazer fisioterapia para melhorar a independência dele, fazer um acompanhamento psicológico, acompanhamento social, para que o paciente entenda que ele vai ter essas limitações, que ele vai evoluir com essas dificuldades, mas isso não quer dizer que ele é menor que alguém, que ele é pior que alguém. É um curso inevitável, é o que vai acontecer, mas que mesmo tendo essas limitações, ele vai conseguir ter um certo grau de dependência, que ele vai conseguir ter momentos bons, que ele vai conseguir aproveitar a vida dele. E também abordar a parte religiosa, abordar todos os outros aspectos paliativos que a gente vai conversar mais para frente. Ter um pouquinho de qualidade de vida, né? Ter um pouco de qualidade de vida. Trazendo para essa questão mais da abordagem, Débora, em que momento, né, que é importante a gente, a partir de um diagnóstico, a partir de todo um consenso multidisciplinar de toda a equipe que está tratando isso, em que momento que é importante a gente abordar o familiar ou até mesmo o paciente mesmo e explicar para ele como que é feita essa abordagem em relação a você vai entrar em cuidados paliativos, né? A partir de agora você vai... E quando a gente trata dessa questão, a gente não trabalha só com um indivíduo, né? A gente trabalha com uma família também. Então, qual que é a ideia e como que é o passo a passo, né? A gente vai comentar isso mais para frente, mas essa introduçãozinha assim em relação a como que eu abordo enquanto psicologia, enquanto profissional, esse paciente que está recebendo esse tipo de cuidado. Então, na verdade, assim, desde que haja, a partir do momento que há um diagnóstico de uma doença que necessita um tratamento prolongado ou um tratamento agressivo, o ideal é que já haja
a entrada da equipe multidisciplinar, né? Ainda que não se preveja o cuidado paliativo, né? Porque pode caminhar para o cuidado paliativo. Mas se o psicólogo já está inserido, né, o assistente social, ele já vai começar a andar com a equipe, ele já vai começando a trazer um conforto e se familiarizando, né, com esse paciente e também com a família desse paciente. Então, o ideal é que seja desde um diagnóstico de uma doença que vai necessitar desse tratamento prolongado, né? Como o Dr. Vinícius ia falando, pode ser tanto dentro de uma doença oncológica, que é a mais comum, que é a mais conhecida, que deu início ao entendimento dos cuidados paliativos, mas também temos algumas doenças mentais e também doenças neurológicas que requerem cuidado paliativo, né? O mal de Alzheimer é um deles, né? Que é uma doença que vai debilitando, né, com o avanço da idade ou o progresso da doença. Temos o mal de Alzheimer, às vezes, em pessoas mais jovens do que já se foi falado. Às vezes as pessoas acham que o mal de Alzheimer em pessoas muito mais idosas, e às vezes tem pessoas não tão idosas, mas com o progresso da doença há uma necessidade do cuidado paliativo. Por quê? Porque a pessoa, ela regride, né, como se ela se infantilizasse. Então ela vai precisar desse cuidado, né, desse acompanhamento, né, ela se torna agressiva, ela se torna mais intolerante. Então de negação também, isso, né, não vai aceita aquele momento. Ela acha que consegue fazer tudo o que fazia, né, até mais, porque ela tem essa infantilização, ela se acha como uma criança de 4 anos, eu faço tudo, eu posso tudo desde que eu faço sozinha. Então ela vai ter que ter esse acompanhamento para que ela em alguns momentos possa exercer esse eu posso, né, mas junto desse monitoramento, né, e cuidar dessa família também, que desgasta, né. Durante um tempo, eu acompanhei um paciente que precisou ser internado, porque ele teve uma crise, uma ideação suicida, porque ele pegou para si, né, o cuidado da mãe. Eles eram mais irmãos, mas ele falou, eu estou aposentado, não trabalho, pode deixar que eu cuido da mãe. Então, ele ficou todos os dias cuidando da mãe. Ele entrou num colapso, porque a mãe, né, com o Alzheimer avançando, chamava ele de inútil, não gostava, falava que ele era imprestável, que ele não cuidava dela, ou seja, coisas que podem acontecer no avanço do Alzheimer, e ele foi se sentindo muito mal e se sentindo culpado pela doença da mãe, né, chegando no nível de não querer viver. Então a gente tem que cuidar dos familiares também, né, e para dar essa qualidade de vida para o paciente e também para os familiares, para dar conta, né, desse progresso da doença, dependendo da doença que pode chegar nesses avanços. E tudo isso aí a gente cai numa questão prática, que é o entendimento da doença. Para a gente falar um pouquinho mais sobre o entendimento da doença, a gente vai trazer no próximo bloco a continuidade desse assunto aí que está muito legal, e por isso a gente espera você não saia daí.